Fala aí, vestibulando, beleza? Seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, 40 anos, sexo masculino, pardo, cabelo curto e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para fazer anotações da aula que com certeza absoluta vai fazer você destruir a prova de História da Universidade do Estado do Amazonas. No nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito da sociedade na América espanhola e portuguesa, no contexto dos séculos 17 e 18, com o intuito de compreender essa América no que se refere às suas características sociais, políticas, econômicas e culturais. Chega de papo e vamos de aula. Me dá aí o negócio EA e vamos tirar onda, rapaziada. A nossa primeira questão da aula de hoje diz o seguinte, é uma questão da UEA do ano de 2024, fresquinha, que acabou de sair do forno para você. Longe do centro principal da vida da colônia, o norte do Brasil, olha nós aí na fita, rapaziada, viveu uma existência muito diversa do Nordeste. No seu conjunto, a produção do Nordeste baseou-se nos produtos da floresta, as chamadas drogas do sertão. A grande presença de indígenas fez do norte um dos principais campos de atividade missionária das ordens religiosas, com os jesuítas à frente. Assim disse o famoso Boris Fausto. A partir do contexto citado pelo Excerto, a região norte foi marcada pelo quê, rapaziada? Chega aí, vamos analisar esse negócio. Diz assim a letra A. Pela rápida integração econômica com o mercado europeu, que ocorreu desde o primeiro século da exploração portuguesa. Nops, deixa eu te falar por que não. No contexto que nós estamos analisando, valia muito mais a pena para os portugueses dedicar-se ao comércio e exportação do açúcar do que das drogas do sertão, porque esse negócio branquinho doce de botar na boca era muito mais lucrativo. Sacou a parada? Por esse motivo, neste contexto, nós ainda não estamos integrados plenamente. Portanto, a letra A vai embora. Diz assim a letra B. Pela produção das drogas do sertão, sobretudo o látex e o cacau. Ei, cara, tá maluco? Tu que é da Amazônia brasileira, tu tá ligado que látex e drogas do sertão não é produção, né, tio? É extrativismo. Portanto, a letra B de série B desse time aí que tu tá te lembrando não responde a questão. Letra C. Predominância da escravidão africana. Stop it! Presta atenção. O extrativismo das drogas do sertão, como o próprio nome já diz, as drogas, que são plantas medicinais e temperos, estão no sertão. Sabe o que significa sertão, né, parceiro? Tu lembra lá da música do sertanejo famosa, né? Que diz assim, ó. Eu e Deus. Onde? No sertão. O que significa sertão? Interior. Faz sentido para você? E eu te pergunto, quem é que conhece o interior da Amazônia como ninguém? O nativo, filho. Portanto, não há predominância da utilização da mão de obra escrava africana e sim da mão de obra nativa. Portanto, lá vai a letra C, simbora. Letra D de dado diz assim, decisiva mestiçagem e influência cultural dos indígenas, já que havia poucas mulheres brancas e foi desenvolvida uma língua geral. Ei, olha a resposta da nossa questão. Vamos entender por quê? Olha só, mestiçagem. Lógico, aqui na nossa região, nós tivemos o português colonizador, nós tivemos o indígena, que foi utilizado como mão de obra predominante, e também tivemos a presença africana, apesar de mais reduzida do que em outras regiões do Brasil. Portanto, sim, rolou aí uma mestiçagem. Influência cultural dos indígenas é óbvio, nós estamos na Amazônia, onde predomina a utilização dessa mão de obra.
Já que havia poucas mulheres brancas, quem é que quer vir para a Amazônia da Europa, irmão? Pouca gente. Então, de fato, existiam poucas mulheres brancas. E essa língua geral a qual ele se refere é o famoso Nhengatu. Faz sentido para você? Portanto, a resposta da nossa primeira questão, sem medo de ser feliz, é a letra D de dado. Sacou a parada? Vamos fazer a próxima? Chega aí, vamos fazer a questão 2. Diz assim, é uma questão da OEA, do ano de 2024, do CIS-2, que diz o seguinte: analise o excerto sobre a Lei do Diretório dos Índios, que vigorou de 1758 a 1798 no Brasil. Ao longo dos 40 anos em que a lei esteve em vigor, uma parcela relevante da população indígena transferiu-se dos locais em que vivia para as mais de 50 povoações erigidas para abrigá-la. Durante esse período, aquelas populações indígenas, colonos e africanos escravizados, reunidos no Vale Amazônico, participaram das relações econômicas da colônia e da metrópole, que, de várias maneiras, alteraram as suas antigas formas de vida. Sabendo disso, ele me pergunta o seguinte: com base no excerto, a Lei do Diretório dos Índios priorizava... Vamos lá, rapaziada. Esta Lei do Diretório dos Índios foi feita por iniciativa do Marquês de Pombal, déspota esclarecido que tinha por objetivo manter uma política absolutista e também maximizar os lucros da coroa. Portanto, para isso, foram tomadas algumas medidas, como, por exemplo, o fim da escravidão indígena, ok? A inserção deste indígena à sociedade portuguesa, tanto que o índio passa a ser considerado um cidadão português, e eu acho que, como você deve concordar comigo, todo cidadão, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E entre esses deveres, o principal, na ótica do nosso Marquês de Pombal, é o de pagar impostos. Fora o fato de que esses indígenas passariam a ter os seus núcleos de povoamento, as suas terras administradas pela coroa. Portanto, com base nisso, olha o que ele me pergunta. Com base no excerto, a Lei do Diretório dos Índios priorizava, diz assim a letra E, a equidade entre indígenas e negros escravizados. Não, cara pálida, presta atenção. O Diretório dos Índios, como o próprio nome já diz, não se refere a escravos africanos, e sim a indígenas. Portanto, vai embora a letra E. A letra D afirma proteção dos costumes das populações nativas. Muito pelo contrário, o objetivo é, com certeza absoluta, aportuguesar a Amazônia, ou seja, tirar do nosso nativo sua cultura original e, no lugar da sua cultura original, europeizá-lo, aportuguesá-lo, aculturá-lo, sacou? Portanto, a letra D também não responde a nossa questão. Diz assim a letra C, relativismo cultural em território brasileiro. No, of course no. Presta atenção. A ideia é muito óbvia. Não é relativizar a cultura, é impor um padrão cultural. Portanto, a letra C também se manda. Diz assim a letra B, demarcação de terras dos povos originários. E filhote, isso só passa a ser uma realidade no Brasil a partir da Constituição de 1988, a nossa Constituição atual. Portanto, vai embora a letra B e a única possibilidade que você tem, pai, é a letra A, que diz assim, ó, assimilação dos indígenas à sociedade colonial. Uma vez que esses nativos seriam integrados, passariam a ser considerados cidadãos portugueses, mas, em contrapartida, seriam obrigados a trabalhar, pagar impostos e ter suas terras administradas pela coroa. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A de amor. Faz sentido, vestibulando?
Tá ligado como é fácil a gente destruir essas questões quando a gente trabalha montando o raciocínio e contextualizando? Pois é, vamos fazer a última para matar nossa aula de hoje? Chega aí, vamos nós! Questão de número 3. Outra questão da OEA do ano de 2023, que caiu no SIS 2, e diz o seguinte: o que começou em 1492 foi definido como o encontro de dois mundos, deixando-se de lado, elegantemente, que tal encontro se deu através da conquista e colonização de um deles pelo outro. A história da colonização nos ensinou sobre as metamorfoses que iriam fazer desses dois um só mundo. Uma comprovação do argumento contido no É Certo sobre a chegada dos europeus à América é... Vamos lá. Galera, para nós respondermos essa questão, é necessário nós lembrarmos que no cenário que nós estamos analisando, a expansão marítima foi uma consequência, foi um desdobramento da crise vivenciada na Europa feudal. Portanto, o objetivo dos europeus com as grandes navegações era chegar em territórios, deixa eu ir aí contigo para te mostrar uma coisa, para sugar recursos. Recursos esses que seriam utilizados para resolver os problemas econômicos da Europa. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso continente. Nós nos convertemos, nós nos transformamos em colônias de países europeus, majoritariamente utilizando o modelo de colônias de exploração. E neste processo de colonização, vale a pena lembrar para você, vestibulando, que está acontecendo na Europa do século XVI, no mesmo momento que a América está sendo colonizada, a Reforma Protestante. Portanto, boa parte desses europeus deixaram de ser católicos. Por isso, a Igreja aproveita o contexto da colonização e traz os seus missionários, com destaque para os jesuítas, como nós vimos na questão anterior, para todos os lugares que as grandes navegações estão levando os colonizadores. Intuito: compensar a perda de fiéis na Europa com a catequização dos nativos, no nosso caso, do continente americano. Sacou a parada? Dito isso, ele me pergunta o seguinte: uma comprovação do argumento contido no É Certo sobre a chegada dos europeus à América é, letra A miscigenação harmônica entre os grupos étnicos. Quem dera, né, que esse processo de miscigenação que aconteceu sim, tivesse sido um processo harmônico. Muito pelo contrário, os nativos foram obrigados a seguir o padrão cultural ou virar churrasco, filho, ou ir para a fogueira da Inquisição, certo? Então a letra A não responde à nossa pergunta. Letra B, manutenção do Império Azteca pelos espanhóis. Rapaziada, vocês sabem que tudo que não aconteceu no continente americano foi a manutenção da vida, da cultura, do padrão social e cultural desses nativos que foram, dizimados, certo? Portanto, não houve manutenção do Império Azteca. Muito pelo contrário, esse território foi colonizado, seus nativos foram dizimados, as mulheres foram violentadas, as riquezas foram saqueadas e por aí vai, ok? Logo, a letra B não responde a nossa questão. A letra C afirma o seguinte: sincretismo religioso gerado em território americano. Prof, o que é sincretismo? Mistura, fusão, união, junção. E foi exatamente o que aconteceu. Esses nativos, obrigados a serem catequizados, mantiveram de alguma forma alguns elementos do seu padrão cultural. Portanto, resposta da nossa questão, letra C de casa. Sacou a parada? Rapaziada, na nossa aula de hoje, falamos a respeito da sociedade na América Portuguesa e Espanhola, um assunto extremamente importante do edital da Universidade do Estado do Amazonas. Não esquece, hein? Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Forte abraço, galera, e até a próxima!